Nessa nova configuração, a ideia são de oferta de 3 eletivas. A eletiva 1 não é escolha da escola, aparece no sistema para nós. Ou o aluno vai ter um tempo de ensino religioso ou um tempo de reforço escolar. Ou seja, a ideia de escolha do aluno está aí. A eletiva já está pronta, o aluno tem que escolher. Ou faz ensino religioso ou faz reforço escolar. O professor de ensino religioso é um professor concursado, eles são raridade hoje na rede estadual, mas existe ainda professor concursado de ensino religioso, e o professor de reforço escolar, segundo a orientação que eu tive na hora de montar o horário, qualquer professor de qualquer componente pode dar o reforço escolar. Muitos professores achavam que reforço escolar, numa perspectiva antiga, de uma outra grade curricular que já teve lá na escola, achavam que reforço escolar é apenas matemática e português. Mas o que foi orientado o professor de sociologia, por exemplo, ele está trabalhando com reforço escolar, ele pode trazer um texto da área dele, discutir a interpretação de texto, partindo do texto da área dele. Se é um professor de química, ele vai trazer alguma coisa dentro da disciplina dele, alguma coisa da atualidade, uma reportagem de uma revista que aborda química para dentro dessa aula de reforço escolar. Porém, a maior parte das escolas, eu falo por experiência da minha, de conversa com outros diretores e com outros professores, acaba que como a carga horária de matemática e português é maior, e esses professores de língua portuguesa e de matemática começaram a perder tempos de aula nas suas disciplinas, a maior parte dos professores que estão dando reforço escolar são de matemática e língua portuguesa, que acaba sendo realmente aquilo que a rede estadual já fazia há 5, 6, 10 anos atrás. A eletiva 2 é a língua espanhola, ela deixa de ser um componente curricular avaliativo, com nota, lançamento de nota no sistema, e passa a ser optativa. Normalmente as escolas elas tinham uma língua, você pode colocar no sistema uma língua estrangeira obrigatória, aí de acordo com a escola, de acordo com o plantel de professor que ela tem, ela pode oferecer alemão, italiano, francês, espanhol ou inglês, e sempre uma segunda língua estrangeira optativa. Normalmente, a maior parte das escolas foram professores de inglês. Então, o inglês era a língua oficial e o espanhol era a língua optativa, mas era oferecida uma segunda língua. Agora, o aluno ele faz espanhol se ele escolher. Ele não tem mais opção de fazer o inglês primeiro e junto com o inglês o espanhol. Se ele não escolher o espanhol, escolher nos 3 anos estudos orientados, ele vai passar o ensino médio sem ter contato com a língua espanhola. No caso específico, esse ano eles abriram. A gente vai colocar o inglês como primeira língua, agora não tem mais opção de colocar o espanhol como primeira língua, ou o francês como primeira língua, ou o italiano, salvo nas escolas interculturais, que ela vai ter que trabalhar com a língua da escola, seja espanhol, japonês, italiano, inglês, mandarim, acho que tem até mandarim numa escola. Hoje ele pode ser o inglês a primeira língua, ou o optativo a ser o espanhol, ou italiano, ou francês. Só que a maior parte das escolas acaba sendo a língua espanhola, e os professores de língua espanhola agora estão começando a sobrar nas suas unidades escolares, ou indo para projeto de vida, ou projeto de pesquisa, ou até mesmo um professor de espanhol dando aula de educação financeira. E aí nós chegamos na eletiva 3, que a eletiva 3 ela realmente é uma escolha da unidade escolar. Nós recebemos um catálogo de eletivas de mais de 600 páginas, e essas eletivas elas estão distribuídas pelos seus itinerários. Você tem aí do itinerário de ciências humanas, todas as eletivas de ciências humanas. O itinerário da área de ciências da natureza, todas as eletivas da área de ciências da natureza. Então, essas eletivas elas foram criadas por professores da rede estadual. Não foi uma consulta ampla. Alguns professores de algumas escolas, há 3 anos atrás, que tinham boas práticas com projetos dentro das suas disciplinas de origem, montaram essas emendas dessas eletivas, e essas eletivas foram ofertadas para a escola, e elas aparecem no sistema, e você escolhe qual que você quer ofertar. Na verdade, o que deveria acontecer? Os alunos, no início do ano, eles serem apresentadas as eletivas, todas as eletivas, ou pelo menos as principais eletivas que a escola poderia oferecer, os alunos escolherem essas eletivas, e a partir dessa escolha dos alunos, você pegar o professor, colocar o professor na disciplina, e essa disciplina ser ofertada para ele poder escolher. Só que no dia a dia, no chão da escola, não acontece assim. As eletivas elas são escolhidas pelo professor que está perdendo a carga horária.
Então, ano passado, como estávamos começando com essas eletivas, eu falei assim, gente, falei com a minha equipe pedagógica, já que eu não faço parte da coordenação nem da direção, mas eu sou responsável pelo quadro de horário. Falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, como é uma novidade, a gente não colocar uma pessoa que não está preparada para trabalhar como eletiva ou vai fazer de qualquer jeito, vamos pegar pessoas que realmente vão trabalhar com esse conteúdo de uma forma mais assertiva. Então, ano passado, que foi o primeiro ano de escolha dessa eletiva 3, a minha unidade escolar ofereceu duas eletivas. A primeira eletiva era matemática para o Enem, e a segunda eletiva era cinema e fotografia. Então, o aluno, na eletiva 3, ele tinha que escolher, ou ele vai fazer matemática para o Enem, ou ele vai fazer cinema e fotografia. O aluno que é mais voltado para das ciências humanas, para das linguagens, obviamente escolheu cinema e fotografia, até que, por sinal, era uma disciplina dada por mim, porque dialogava com o que eu pesquiso no meu mestrado, que eu trabalho com as articulações entre o ensino de história e a Segunda Guerra Mundial através do cinema. Então, assim, nada mais do que justo. Como eu sou professor de arte, professor de história, que eu desse a eletiva de cinema e fotografia, que não ficaria muito longe da minha realidade de prática de sala de aula. E a outra professora que foi escolhida para trabalhar com matemática para o Enem era uma professora do terceiro ano, que já trabalha com os alunos nessa preparação para o Enem, articulando não só o conteúdo do componente curricular do currículo da disciplina de matemática do terceiro ano, trazendo resolução de questões de prova, trazendo pequenos mini simulados para ele, ou seja, a professora não estaria também distante da sua prática pedagógica. Então, ano passado, nós resolvemos dessa forma. Vou tentar mudar aqui de novo, acredito que não vai mudar mais uma vez. Mudou ou não? Não, não mudou. Não mudou. Então vamos no manual de novo. Ela foi para a eletiva 3 de 2023, primeira série e segunda série. Ah, então beleza. Esse ano, agora, nós temos a primeira série e a segunda série com a oferta de eletiva. O aluno da primeira série ainda não pode fazer a mesma eletiva no segundo ano, tem que mudar a eletiva. Caso ele chegue lá no terceiro ano sem ter feito matemática para o Enem, ele poderia fazer mais uma vez. Mas a ordem que nós recebemos é que essa eletiva ela não poderia ser repetida na série seguinte. Aí mudou completamente a situação. Ano passado, os professores que ofertaram as eletivas, no caso eu e a professora de matemática, nós não estávamos com carga horária livre. Nós estávamos fazendo uma complementação de carga horária, que seria a hora extra, que no estado é chamada de GLP, gratificação por lotação provisória, que é uma carga horária que, se chegar um professor concursado, a gente perde, esse professor de matrícula entra nessa hora extra. Então, ano passado, nós estávamos trabalhando com esses componentes, mas como uma hora extra. Esse ano, eu já não pude fazer isso no horário. Por quê? Com esse avanço do ensino médio, professores de matrícula perderam a sua carga horária. Então, esse ano, nós tivemos que pensar na oferta dessas eletivas, pensando nos professores de algumas áreas que perderam seus tempos de aula. Então, esse ano está sendo ofertado na primeira série, porque a minha escola tem uma vocação por participação em Olimpíadas de Matemática. Meus alunos já representaram a rede estadual numa Olimpíada na China antes da pandemia. Ano passado eles foram para Londres representar a escola também numa Olimpíada de Matemática. Então, como a minha escola, junto ao curso de empreendedorismo, tem uma vocação pela participação de Olimpíadas Internacionais de Matemática, nós voltamos a ofertar no primeiro ano uma disciplina eletiva voltada para a área de matemática. Então, esse ano, o aluno escolhe ou ele faz praticando matemática, ou ele vai fazer uma disciplina que foi ofertada como Direitos Humanos e Cidadania. Por que eu coloquei Direitos Humanos e Cidadania como uma oferta? Porque nós somos 5 professores de História na escola, nós temos um professor de Ciências Sociais, um professor de Sociologia e um professor que é filósofo. E esse professor de Ciências Sociais e esse professor de Filosofia perderam carga horária nesse novo ensino médio. Então, dos 5 professores, hoje, 3 trabalham com História, um trabalha toda a sua matrícula com projeto de vida, o outro tem metade Filosofia, metade Direitos Humanos e Cidadania, e o professor de Sociologia tem 4 turmas de Sociologia, uma de projeto de vida e um de Direitos Humanos e Cidadania. Ou seja, hoje a gente não está conseguindo mais pensar numa escolha do aluno. Hoje, puxando sardinha para o nosso lado, tem que pensar no professor que, depois de estar
20 anos na escola, não vai ter que sair daqui e procurar ficar 2 tempos aqui, 2 tempos em outra cidade, 2 tempos em outra unidade escolar, se deslocando, às vezes, no mesmo dia, em 3, 4 escolas diferentes, para fazer uma carga horária de 12 tempos semanais. Se é um professor de 18 horas, ou de 20 tempos semanais, se é um professor de 30 horas. Então, independente da escolha do aluno, hoje se pensa nas unidades escolares manter o professor na casa. O professor, depois de tanto tempo fidelizado àquela unidade escolar, ter que sair porque ele está perdendo carga horária. E também, para resolver essa situação de perda de carga horária, na segunda série foi oferecida a disciplina de robótica e a disciplina de tênis de mesa. A disciplina de tênis de mesa foi para atender uma professora de educação física que não tem mais educação física na segunda série do ensino médio. Então, como ela perdeu seus 12 tempos de educação física, eu combinei com ela assim, ó, a gente vai ofertar essa disciplina de tênis de mesa, vai aparecer no sistema como tênis de mesa, tem a ementa de tênis de mesa e tudo mais, só que você vai trabalhar com educação física com eles, porque eles perdem a educação física na segunda série, mas eles vão passar a ter educação física na disciplina eletiva. Só que isso não atende a todos, porque metade da turma vai ter que fazer robótica e outra metade tem que fazer tênis de mesa. Ou seja, se oferece as duas disciplinas, mas o aluno ele deixa de ter robótica para ter educação física. Ou ele vai fazer educação física, vai fazer essa escolha e acaba não fazendo nenhuma das duas. Porque é uma disciplina que normalmente é dada no período da tarde. Essas disciplinas são disciplinas que não se pode adiantar tempo, porque se divide a turma em duas partes, e se o professor falta, a outra turma não pode se juntar com a outra para poder ter adiantamento de tempo. Ou seja, essa implantação da eletiva também não ajuda na dinâmica do dia a dia da escola. Tentar fazer a mudança mais uma vez. Será que muda? Mudou? Não. Não mudou. Então a gente vai no manual mais uma vez. Foi. Agora aparece o noturno, certo? Lá, isso. Essa mudança do ensino médio, ela não só para o integral, ela também afeta, obviamente, o noturno. Noturno, a gente sai de uma nomenclatura de novo ensino médio para novo ensino médio itinerário formativo, integração das áreas vida ativa e sustentável. Ou seja, à noite, como o Wallace falou, como a maior parte dos professores que começariam a perder a carga horária eram da área de biologia e química e física, nós escolhemos um itinerário que pudesse abarcar esses professores. Então, o itinerário escolhido para a noite é vida ativa e sustentável. A educação de jovens e adultos, ela também passa a ter esse novo itinerário, mesma coisa. Pegada ecológica é o nome do itinerário que foi escolhido para o novo ensino médio da educação de jovens e adultos. Nesse sentido, para a noite, as eletivas oferecidas no ensino regular, a primeira série é matemática presente, na segunda série é alimentação saudável. Nesse ponto aqui, como são turmas ímpares, normalmente quando você tem turmas pares, o aluno escolhe a eletiva. A indicação que nós tivemos na reunião ano passado escolas que só tem uma turma de cada série, ou seja, uma turma da primeira série e uma turma da segunda. Ele não tem como fazer escolha, porque normalmente no ensino noturno, uma turma com 10 alunos, a rede estadual não ia disponibilizar 2 professores, um professor para dar uma eletiva 3, um professor para dar uma eletiva 3, cada um professor com 5 alunos. Então, turmas ímpares, ou seja, escolas que só tem apenas uma turma ou turmas ímpares vai oferecer apenas uma eletiva. Então, o aluno faz escolha. A primeira série, a eletiva 3 deles é matemática presente, a segunda série, alimentação saudável. A mesma coisa acontece com a educação de jovens e adultos. O NEJA 1 faz saúde preventiva, o NEJA 2, alimentação saudável. O NEJA 3 não tem eletiva 3, mas tem uma nova disciplina chamada hábitos de consumo. É bom lembrar que as eletivas 3, nós recebemos esse catálogo de eletivas com uma ementa, só que essas novas disciplinas desse novo ensino médio que apareceram para nós no sistema, ela só diz para nós quais são o tempo de aula, a quantidade de tempos de aula, mas até hoje, nós estamos quase chegando à metade do segundo ano da implantação desse novo ensino médio, em nenhum momento chegou para nós qual é o currículo dessa disciplina, ou pelo menos qual é o caminho que o professor tem que percorrer. Então, os professores estão tendo que parar, fazer pesquisas individuais para poder saber como que vão trabalhar hábitos de consumo, por exemplo, numa disciplina que é obrigatória para essa série.
À noite, a segunda série do ensino regular passou a ter as disciplinas Corpo e Mente Saudáveis, o Direito à Saúde e Tempo, Espaço, Movimento. Corpo e Mente Saudável está sendo ofertada por um professor de Biologia, Tempo, Espaço e Movimento por um professor de Física, e eu conversei com um professor de Sociologia e ele está trabalhando com a disciplina do Direito à Saúde. Ou seja, reforçando que nenhuma dessas 3 disciplinas, que não são escolhas do aluno, elas aparecem no sistema como disciplinas obrigatórias. Até hoje, nós não recebemos qual seria o currículo dessas disciplinas. E aí, como foi falado anteriormente, o carro-chefe da minha escola é o projeto de vida, e o carro-chefe do ensino médio é a disciplina de projeto de vida. Nós recebemos esse livro, eu acho que eu cheguei até a comentar com o professor Wallace na entrevista, que os professores seguem esse livro. Esse ano, uma novidade que a rede estadual fez, ela está ofertando um curso de capacitação para os professores de projeto de vida, mas como foi falado pelo professor Wallace, nenhum desses professores aqui fez projeto de vida na faculdade, no seu curso de graduação, seja na sua licenciatura. Eles agora começaram uma capacitação, e só para vocês terem uma noção de todas essas turmas aí. O professor Miguel, ele é um professor de história, a professora Leia é uma professora de língua portuguesa, professora Vanessa, professora de educação física, professora Angélica, professora de biologia, professor Wellington, professor de história, professor João Rafael, professor de sociologia. Então, hoje, a disciplina de projeto de vida é uma disciplina onde você vai colocar aquele professor que está perdendo a sua carga horária na disciplina de origem. Isso vai se estender ao estudos orientados, que o professor ele deveria ensinar para o aluno técnicas de estudo, só que, na verdade, o professor ele fica um tempo de aula de 50 minutos com o aluno, como é que ele vai explicar técnica de estudos para um aluno que ele está fazendo ou estudos orientados ou língua espanhola numa outra turma. Então, não está funcionando nesse novo ensino médio a disciplina de estudos orientados, que ela sai de 2 tempos de aula para um tempo de aula agora opcional, caso o aluno queira fazer essa disciplina. O mesmo acontece com a disciplina de reforço escolar. Mais uma vez, a professora Valéria é uma professora de língua espanhola, professor Carlos Alexandre e professora Vanessa, professores de educação física, professor Wellington, professor de história. Só queria reforçar como esses nomes estão aparecendo agora em diversas disciplinas. Um professor, ele sai da sua disciplina de origem, às vezes dando aula para 6 turmas, que era o normal, um professor de história, biologia, física, química, sociologia, filosofia, ele ter 6 turmas para poder fechar os seus 12 tempos semanais. Ele agora está saindo de 6 turmas, às vezes, para 10 turmas. 10 turmas impacta em quê? Numa realidade semanal. São 10 lançamentos do sistema de frequência, são 10 diários a fazer, são 10 planejamentos a fazer. Então, há um aumento considerável para o professor quando ele começa a pegar diversas disciplinas de um tempo de aula para poder fechar os seus 12 tempos semanais, se é um professor de 18 horas, ou seus 20 tempos semanais, se é um professor de 30 horas. Como eu falei anteriormente, essa disciplina que aparece para nós lá, Linguagens Aplicadas às Tecnologias, é uma disciplina que qualquer professor ou da área de linguagens, o que abarca a área de linguagens? Língua portuguesa, alguma língua estrangeira, educação física e artes. São os professores que podem ser colocados no sistema nessa linguagem aplicadas às tecnologias. E até hoje não foi mandado o currículo desse componente curricular. A professora Luciana Varela, que é uma professora que tem um projeto de redação para o Enem, já consolidado dentro da escola, ela conseguiu, como ela começou a trabalhar com essa disciplina ano passado, ela conseguiu pela internet buscar o currículo dessa disciplina de uma rede, de um sistema de Santa Catarina. Só que até hoje a rede estadual não mandou assim, o que tem que ser trabalhado na disciplina de linguagens aplicadas às tecnologias. Então, nós fizemos uma adaptação lá de Santa Catarina para poder atender os nossos alunos. Projeto de pesquisa, vocês podem perceber que alguns nomes começam a se repetir, ou seja, professores estão pegando hoje
alguns professores têm uma carga horária maior. Esses professores de 30 horas estão pegando de 4 a 5 disciplinas diferentes. O curso de empreendedorismo sai do universo do Sebrae e há 3 anos para cá ele passa a ser um curso vinculado à Universidade Federal Fluminense. A UF ela começou a ofertar uma pós-graduação em empreendedorismo, e a minha escola, como é a maior escola de empreendedorismo do estado, os professores foram convidados e foi solicitado esses professores que fizessem esse curso. Esse ano a UF está oferecendo a última turma de pós-graduação em empreendedorismo, e a UF, a partir do segundo semestre, segundo reuniões que foram feitas com a escola, vai oferecer agora um mestrado, que é um mestrado profissional em administração com ênfase em empreendedorismo, e que somente esses professores que fizeram a pós-graduação que vão estar habilitados a poder fazer o processo seletivo para esse mestrado. Mas aí, mais uma vez, esses professores que aparecem aí no slide para vocês, a professora Aline Costa é uma professora com formação em língua portuguesa e inglês, é uma professora de matrícula de origem em inglês. O professor Carlos Eduardo é um professor de educação física. A professora Patrícia é uma professora de biologia. E o professor Nilber é um professor de matemática. Então, você pega professores das mais diversas áreas trabalhando com o empreendedorismo. A única coisa que a minha escola tentou fazer de uma forma mais assertiva é somente colocar professores de empreendedorismo quem realmente tenha feito a pós-graduação. Mas isso não é uma realidade de outras escolas de empreendedorismo. Alguns professores estão dando aula dessa disciplina sem não ter passado pela pós-graduação dentro da área. A novidade para a minha escola é a disciplina de educação financeira, que surgiu ano passado no Sistema para Nós, e é uma disciplina com nota, é uma disciplina de passível que o aluno fique reprovado ou retido na série por nota, se ele não alcançar os 20 pontos ao final do ano nessa disciplina. E aí, como é uma disciplina de educação financeira, ele é um dos componentes da pós-graduação, quem está trabalhando com a disciplina de educação financeira são professores da área do empreendedorismo. Ou seja, a gente tenta realmente dar uma organizada para o aluno não chegar lá e olhar para a cara do professor e ver que o professor não sabe aquilo que ele está trabalhando em sala de aula. E nesse sentido, as disciplinas tanto de matemática, da área das ciências da matemática, quanto a área de ciências humanas e de ciências da natureza, como foi falado pelo professor Wallace, elas perdem a sua carga horária no terceiro ano, a partir do final desse ciclo desse novo ensino médio. O que traz para mim um grande problema. Vou interromper aqui rapidamente, que eu já acabei essa fala dos slides, que a partir da metade do ano começam as preocupações. Como que a gente vai colocar esses professores dentro do horário? Porque esse ano, como a gente ainda tem o terceiro ano do integral, que é do antigo ensino médio, eles ainda continuam tendo química, física, biologia, história, geografia, filosofia e sociologia. A partir do ano que vem, o aluno do terceiro ano ele vai ter todas essas disciplinas que eu acabei de mostrar para vocês, que seria do núcleo articulador, e apenas matemática, português, sociologia e educação física e inglês. A educação física ela só está no primeiro e no terceiro ano, filosofia apenas no primeiro, sociologia apenas no terceiro, disciplina de artes apenas no segundo, e a questão é como que nós vamos preparar o nosso aluno para o Enem através disso. A pergunta que eu fiz no curso, só para finalizar, o curso que foi dado lá na SEDUC ano passado, para mostrar como que eles estão trabalhando com o ensino médio. A abertura do curso foi dada por um coach, não foi por um professor. O coach, a primeira coisa que ele falou lá no auditório da SEDUC, com professores, coordenadores, diretores de escola, a primeira coisa que ele falou assim, temos que abortar PowerPoint, essa ideia de PowerPoint é uma ideia ultrapassada, toda escola tem que ter um grande painel que o aluno vai ficar mais interessado em assistir uma aula se ele tiver um painel eletrônico onde ele possa ter algumas coisas mais interativas. Aí eu estava ao lado de uma colega e falei assim, bom, eu acho que ele esquece a realidade que algumas escolas não têm internet. Né? Então vamos abolir o PowerPoint, vamos colocar um painel interativo
numa escola que não tem internet. E pode parecer que seja piada, mas não é piada, não. A minha escola recebeu uma verba, ela foi obrigada a comprar uma impressora 3D, e a minha escola tem uma impressora 3D que nunca foi utilizada, porque não teve nenhum professor capacitado pela rede estadual a fazer o uso da impressora 3D. Então, assim, a verba veio, ó, vocês têm até o dia X para comprar uma impressora 3D. A medida toda falou assim, eu não posso pegar essa verba e fazer uma reforma no telhado que está com uma goteira. Não, você tem que comprar uma impressora 3D, inclusive, quando veio a verba, já disse de quem deveria, quais são as empresas que vão ser vendidas. Você não pode fazer escolha de quem vende mais barato. Você tem um leque de número X de empresas, e somente dentro daquele leque de empresas você pode comprar, mas tem que comprar. A verba não pode ficar lá em stand-by para ser utilizada por outra coisa. Então, a gente não tem o telão de LED, mas a gente tem uma impressora 3D que nunca foi utilizada, até porque não foi feito nenhum tipo de alteração na fiação da escola, que é uma escola da década de 60, para suportar o uso dessa impressora 3D. E, para finalizar, a ideia deles, desse ensino médio, é de que cada escola de ensino médio seria um polo. Mais ou menos assim. Numa cidade, você tem que ter uma escola para oferecer o itinerário das ciências humanas, uma escola para oferecer o itinerário das ciências da natureza, uma escola para oferecer o itinerário da área de linguagens, mas na prática das cidades, na prática dos bairros, não é assim que funciona. A minha escola oferece o itinerário de empreendedorismo. Teoricamente, a minha escola vai estar preparando o aluno para fazer o vestibular para administração, contabilidade, economia. Só que o meu aluno que está ali, talvez ele não queira fazer administração, nem contabilidade, nem economia. Ele quer fazer arte. Como é que o cara vai fazer arte se ele não vai ter nada da área de linguagens durante os 3 anos? Então, é nesse ponto que o ensino médio ele acaba sendo excludente. Porque se você tem um universo de vários polos e o aluno olha para... Não, aquela escola ali tem a relação com o que eu quero fazer no ensino superior, então eu tenho que me matricular naquela escola. Só que, na realidade, o aluno está matriculado na escola que é perto de casa. O aluno está matriculado na escola onde você tem mais aulas porque não tem carência de professor. Então, na teoria, como foi vendido, o novo ensino médio é perfeito. Quando você tem realmente esse aluno podendo fazer a escolha de acordo com o que ele quer fazer no ensino superior. Mas só que a gente também acredita, e a gente sabe disso, eu acredito que todo mundo aqui também passou por essa situação, alguns alunos só vão descobrir o que eles querem fazer no ensino superior quando estão no 3º ano ou na 3ª série. Então ele já tem que saber, quando ele sai do 9º ano de uma rede privada ou de uma prefeitura, ele já tem que sair no 9º ano sabendo assim, não, vou me matricular na escola X, porque daqui a 3 anos eu quero fazer esse curso de graduação. E essa não é a realidade. Até porque eu consigo fazer a ponte de trabalhar no município de Itaguaí e na rede estadual, as prefeituras, elas não têm essa ideia de que o aluno já tem que sair do 9º ano, com seus 13, 14 anos de idade, sabendo o que eles vão fazer com 19, 20 no ensino superior. Então, essa quebra dessa ideia está logo aí. O aluno não está realmente se preparando para fazer o ensino médio, o ensino superior, nesse novo ensino médio, e é nesse ponto que os professores, em sua maioria, eles concordam. O ensino médio, hoje, na configuração como ele está, ele é excludente. A quem ele atende? Antes da implantação do novo ensino médio, eu trabalhei por 20 anos numa escola privada, na verdade, 20 anos na rede privada, 16 anos só numa escola, e quando esses sistemas de ensino começaram a entrar na rede privada, eles já começaram a entrar com essa perspectiva do que seria esse novo ensino médio. Na rede privada, diferentemente da rede estadual, vou pegar pelo meu componente curricular. História eram 3 tempos de aula, na rede estadual são 2 tempos de aula, quando você ainda tem, né, o componente de história. E quando entrou esse sistema de ensino, que é de uma editora lá de São Paulo, eles resolveram fazer o seguinte, eles condensaram todo o conteúdo de história de 3 anos em 2 anos e meio. Só para vocês terem uma noção. No antigo currículo, vou pegar pela rede privada, a gente começa a trabalhar com introdução ao estudo da história, fontes históricas, metodologia de história. Você vai na primeira série, de introdução ao estudo da história, até
início do século XVIII, mais ou menos. Abarcaria Brasil colônia todo, e no caso da história geral, você vai até mais ou menos a Renascimento, Reforma, colonização da América. O segundo ano seria o Brasil, Reino Império, todo o século XIX da história do Brasil, e você pegaria na história geral as revoluções até divisão da África, pré-Primeira Guerra Mundial. E o terceiro ano seria todo o século XX e metade do que a gente já entende de tempo presente do século XXI. Essa rede de ensino resolveu fazer o seguinte: a matéria do primeiro ano é de introdução ao estudo da história até a Primeira Guerra Mundial. Eu vou, em um ano, teria que trabalhar apresentando ao aluno o componente de história, o que é história, passar por toda a antiguidade. E eu falo toda a antiguidade. Grécia, Roma, Creta, Mesopotâmia, Egito, reinos africanos, passar por toda a antiguidade e chegar até a Primeira Guerra Mundial. Eu falei para a diretora, isso é impossível. Mas só qual é a ideia desse sistema de ensino? Você condensa todo o terceiro ano de todas as 3 séries de história em 2, e o terceiro ano vai ser apenas uma revisão para preparar o aluno para o vestibular. Na verdade, vendo hoje a implantação desse ensino médio, eu vejo que esse ensino médio está sendo implantado para atender esses sistemas educacionais. Porque o aluno do terceiro ano que quer fazer, por exemplo, ciências sociais na UERJ, na minha escola, ele não vai ter história, geografia, filosofia, que seriam as disciplinas dele específicas. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que terminar o ensino médio, ou concomitante, ou terceira série, ele vai ter que fazer um preparatório. Então, esses sistemas educacionais vão voltar a ganhar dinheiro, porque eles vão preparar esse aluno para fazer o vestibular, já que esse aluno não está tendo um componente curricular nas 3 séries do ensino médio. Então, por essas e outras questões, é que os professores, e na minha escola, unanimidade, eu acho que eu conversei com o Alisson, apenas uma professora que ela é a favor do novo ensino médio, os professores hoje querem essa revogação. Não só advogando em causa própria, pela essa perda de tempos de aula, pela possibilidade de ficar pipocando ou circulando em várias unidades escolares, mas pensando também no nosso aluno. No antigo ensino médio, ano passado, com todos os problemas da rede atual, nós conseguimos 20 aprovados em universidades públicas. Ou seja, com alunos apenas fazendo, na minha unidade escolar, com alunos apenas tendo conteúdo de sala de aula, com projetos dos professores, de aulão dos professores, 20 alunos sem fazer preparatório, sem fazer cursinho, somente com componente curricular de sala de aula. Tem aluno aprovado em Direito na Rural, aluno aprovado em Matemática na UERJ, uma aluna minha aprovada em História na FRJ, e nós, na reunião pedagógica do início desse ano, nós pensamos essa possibilidade de a gente conseguir colocar esses alunos na universidade pública, que é o local que eles deveriam realmente estar, cada vez vai ficar menor com esse novo ensino médio. Então, na minha escola, a gente está tentando traçar algumas estratégias em como que um aluno vai ter 6 tempos de projeto de pesquisa e deixar de ter história, geografia, filosofia, biologia, física e química e tudo mais. A gente está tentando ver como burlar, aí falando abertamente a palavra burlar o sistema, para a gente não deixar de ofertar isso para o nosso aluno, que vai ser uma grande perda para eles. Gente, desculpa pelo professor de história fala demais, eu acho que eu me estendi, além do necessário. Não se estendeu tanto, e os historiadores falam demais mesmo, falo pelas pessoas do grupo aqui que estão vendo as carinhas. Não faça essa carinha, Regina. Agora eu tenho uma função, como sempre, ingrata, de tentar, de certa maneira, resumir um pouco do que foi dito, para esperar aqueles, evidentemente, que queiram fazer alguma pergunta, alguma ponderação, e eu evitarei ao máximo me estender, mas apenas já iniciarei com umas perguntas, e aí volto ao Wallace e ao Rodrigo, e dessa maneira também incentivo a todos e todas que queiram lá levantar as mãos e fazer algumas perguntas. Eu percebi que eu estou, como diriam por aí na rua, bem mal parado em relação ao novo ensino médio, porque eu detesto PowerPoint, não sei muito bem lidar com telões, eu sou da turma dos papéis, então estou realmente angustiado. Eu agradeço vocês porque
como o Wallace nos lembrou, eu acho que o Instituto de Aplicação e a UERJ, em algum momento, tanto o Instituto como a universidade em si deveriam, conjuntamente, entrar nesse debate, dialogar seriamente, é um caso realmente muito importante, e eu ouço por estudos próprios, eu acompanho, mas eu não estou no chão de uma escola que está recebendo essa transformação, e, ao mesmo tempo, eu fico muito desamparado. Eu vou tentar evitar ao máximo algumas questões políticas. Eu tenho me despolitizado ultimamente, quase me tornado um zen budista, apesar de ter escrito coisas sobre Maquiavel e essas questões. E entrando nesse âmbito, acho aí também, de certa maneira, salientando uma perspectiva pessoal minha sobre o novo ensino médio, anteriores e o momento que estamos. Por muitos anos eu fui protestante e tem um lema do reforma sempre reformando, né? Reformar está sempre reformando. Então, de certo modo, eu acho que essa ideia de estarmos sempre pensando o processo educacional perpassou as duas falas. É uma necessidade constante de nos adequarmos ao contexto, não apenas de um mundo do trabalho, mas um contexto humano, sociocultural, decisões, às vezes, arbitrárias, foi a palavra usada 2 ou 3 vezes, no sentido hierárquico, às vezes não lidando com o chão da escola, não lidando com a realidade, como elas afetam diretamente as propostas pedagógicas. De uma maneira geral, e também entrando, caso vocês queiram ou não responder, eu acho que o diálogo também, rememorando um pouco a fala inicial do Wallace, que ele marca bem os marcos temporais da assinatura em 2017, e uma coisa que, de certa maneira, em todas as reformas trabalhistas e também do ponto de vista previdenciário, mas uma das questões que eu acho que é interessante a gente pensar também são as raízes internas dentro do próprio MEC, das estruturas anteriores a 2014, que favoreceram esse discurso. As escolas particulares já, enfim, infelizmente temos que falar de datas, não vou evitar o nome dos governos, mas desde 2004 em diante, as escolas particulares, as universidades particulares recebiam determinados incentivos. Então, assim, eu acho que é importante a gente observar e, com grande pesar, em muitos momentos, lembrar que, infelizmente, a educação não é um negócio, mas, infelizmente, ela tem sido tratada a longa data dessa maneira, com diversas perspectivas, e, de fato, eu me lembro muito de um debate antigo, já mostra que eu estou velho, mas nem tão velho assim, que não acompanhei, mas o YouTube nos ajuda, entre Brizola e Fernando Henrique. E Fernando Henrique falava em determinada questão do alto investimento em educação, do alto custo da educação, e o Brizola, com a sua sagacidade retórica, fazia uma invertida. Isso não é um custo, isso é um investimento. Então, de fato, como foi dito também pelo Wallace, é complexo, existe uma série de questões, e determinado enquanto nação, enquanto Estado, enquanto município, nós precisamos decidir, nós queremos ter esse investimento ou não queremos ter esse investimento, e de que ordem que se dá esse investimento para comprar impressoras 3D, que não temos um recurso humano, um recurso ali adequado, onde vai se dar isso? Então, acho importante esse debate. De fato, as questões sobre a autonomia, foi dito também pelas duas falas. Há uma outra situação também um tanto provocativa, porque como já fui professor de pré-vestibular, como já fui professor de pré-militar, e essa conversa tive hoje, inclusive, na graduação da UERJ, com os estudantes, sobre os artifícios, como essas metodologias de Enem, elas perpassam a nossa fala, elas perpassam as nossas metodologias e as nossas didáticas, de certo modo, o que me incomoda, mas o novo ensino médio, a gente ainda está tentando entender esse processo, implementa, não implementa, revoga, não revoga, e, ao mesmo tempo, vemos a discrepância social, vemos como essa distância pode se tornar ainda maior, mas, de certa maneira, também lembrar que o antigo ensino médio também era excludente. O antigo ensino médio, com seus sistemas, ele também não possibilitava que alunos vivenciassem essa prática. Nós também tínhamos situações em que alunos não estavam tendo acesso adequado ao ensino superior. Então, entendo também essas particularidades, assim, como lidar. A gente tem que pensar no presente e no futuro, né? Não ficar tanto nessa situação. São muitos tópicos, gente, eu prometo que eu não vou me estender, já temos até mãos levantadas, mas acho que, de determinadas maneiras, acho muito interessante isso, né? Que fica uma ambiguidade ao longo do processo. Entre outros tópicos aqui, eu selecionei
mencionado pelo Rodrigo, a ausência de um currículo para uma disciplina. Você ter que resgatar um currículo em Santa Catarina. Então, ao mesmo tempo que se quer algo particular, em que você projeta uma escolha fictícia, você não promove um currículo, então fica sempre no sentido de está sendo implementado algo que será normatizado, mas essa normativa não existe, esse currículo não existe, e de fato a implementação, sendo você a favor ou contra, tende a fracassar porque não há um treinamento de recursos humanos, não há um treinamento específico dessas pessoas e não há uma discussão. Então, acho que a grande lição que eu acabo sempre tendo quando eu converso sobre o ensino médio é observar como essas intenções anteriores, posteriores aos marcos legais, elas tinham intenções e foram discussões boicotadas, abortadas na sua raiz, e isso, de fato, me incomoda, evidentemente, profundamente. Não sei se o Wallace e o Rodrigo queiram fazer algum comentário, e depois eu passo a palavra à professora Regina. Só um comentário rapidinho, né, dessas coisas que você falou. Efetivamente, a discussão sobre uma reforma, ela perpassa várias variantes ideológicas de governo federal. Esse ponto é importante. E, assim, entra também nessa maior valorização da entrada do privado no setor educacional. E isso, de fato, foi o governo Lula, o governo Dilma. Só que a sensação que dá é que a intensidade que varia. Então, por exemplo, no governo Temer é mais privado, mais entrada. O governo Bolsonaro não agradou, né, esses organismos, porque ficou muito no plano ideológico, né? O Weintraub, ministro da Educação, o guarda-chuva, o pastor Milton Ribeiro, o anterior, Vélez, a ideia de cantar o hino antes dos alunos entrarem em sala, com o lema do governo. Tanto que a presidente de Todos pela Educação tem uma crítica grande, diz que é incompatível a educação com o governo Bolsonaro, enfim. Então, a sensação que dá é... E esse ponto é até interessante, a Bessa, porque a gente costuma dizer que se o governo Bolsonaro tivesse sido tão privatista no setor educacional, tivesse aberto tantas perspectivas de mercado no setor educacional quanto era o governo Temer, a reforma do ensino médio teria sido implantada já há muito tempo, já não teria mais espaço para discussão de revogação. A sensação que dá é efetivamente essa. Agora, os exemplos positivos no país de uma boa educação a gente tem, institutos federais, Colégio Pedro II, Cefetes, mas custa muito dinheiro. Essa é a grande questão. E aí a sensação que dá efetivamente é que a gente tem uma reforma com o intuito de, primeiro, ideia de gastar, e que é muito dinheiro, que aí remete a essa questão que você falou, né? Gasto, investimento. Investir em educação é muito caro. Né? Enfim, mas tem uma... Dentro desse jogo democrático, de várias forças sociais que disputam, né? A gente tem efetivamente hoje um crescimento maior, não de hoje, né? Dos anos 2000, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, eu acho, o começo da organização dessas fundações privadas com interesse de entrada na educação. Enfim, essa é uma discussão ampla, né? Por exemplo, a Fundação Lehman está lá, um dos gestores da Americanas, né? Que, enfim, fraude bilionária. É complexo, não é simples, não. Mas a sensação que tem é que a gente tem diferentes forças. Tanto é que hoje, um dos argumentos de vários setores é não elegemos um governo para manter uma reforma feita em governos tidos como antidemocráticos, né? A referência ao governo Temer. Então, essa é uma briga que muitos setores falam. E aí, pode ser que a tendência a uma revogação do ensino médio venha por conta dessa questão política, porque é um eleitorado, parte desses jovens, parte dos professores, é um eleitorado particular do PT. Então, por isso, pode ser que venha. Agora, o Camilo Santana também é muito sensível ao que diz as instituições privadas, né? As fundações, institutos. Desde o Ceará, né, já tinha uma certa influência ali. Então, olha como é que, no fim das contas, é uma balança, e onde vai pesar mais politicamente é que vai resultar no que vai acontecer ou não. Agora, o antigo ensino médio era péssimo também, completamente arcaico. A ideia é talvez uma coisa nova. Em 2012 teve já uma discussão avançada
teve uma diretriz curricular que já sinalizava para um ensino médio diferenciado, mas não houve força política para isso. E, até agora, a própria questão de uma eventual revogação vai depender de força política, de negociação com o Congresso. Então, aí como é que a política está o tempo todo nesse jogo? Não dá para a gente fugir dela. Enfim. Obrigado, Wallace. Como eu estou com o livro do Einstein aqui, que eu levei hoje para os meninos lá no CAP darem uma olhada, pensei no novo ensino médio e MC ao quadrado, né? Tem que fazer alguma coisa da fórmula. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Não, fazer um comentário rápido. Eu acho que também faltou muito aos professores se situarem nessa discussão do novo ensino médio. Por exemplo, eu estou na minha unidade escolar, eu estou desde 2009. Quando começou-se a falar sobre discutir currículo, discutir essa nova base nacional curricular, muitos professores da minha unidade escolar que hoje estão ali reclamando no novo ensino médio falaram assim: não vamos discutir nada não, porque aí isso não vai para frente, isso aí não vai dar em nada. Só que o governo federal tinha um prazo para colocar isso em prática, que era até 2022. Então, como lá na minha escola, a minha área, que é a área de ciências humanas, ou a gente é muito politizado, ou a gente está nos cargos de direção. A minha antiga diretora, ela era professora de história, o diretor-geral era professor de história, a diretora adjunta professora de história. A minha diretora adjunta, que era diretora pedagógica, falou assim: Rodrigo, eu quero que você fique responsável por responder os questionários do MEC. Quando eu chamei os outros professores para poder sentar, vamos discutir, não quero saber disso, isso não vai para frente. Só que foi para frente e foi implantado agora. Então, muitos professores se esquivaram da discussão. E na hora que você se esquiva da discussão, você acaba recebendo aquilo ali pronto no teu colo para você implantar. Aí hoje, quando a gente está lá discutindo, que tem que revogar, aí um professor de filosofia fala: não se esqueçam que quando a gente teve a oportunidade de se posicionar contra isso, nós ficamos calados com: isso não vai dar em nada. Deu em alguma coisa, de uma forma a nos prejudicar. E realmente, esses grupos empresariais, eles não são de agora. Esses grupos empresariais, eles estão tentando entrar no sistema básico de ensino público há muito tempo. Eu lembro que quando... Eu sou bem antigo, né? Eu comecei a faculdade no século passado ainda, se a gente fala de história. Eu lembro que quando eu estava fazendo a licenciatura na FRJ, e a minha professora de Sociologia da Educação, se não me falha a memória, a gente estava discutindo na época, isso meados de 99, 2000, 2001, a gente estava discutindo o projeto Amigos da Escola da Globo. Como que começou esse projeto Amigos da Escola, como é que a rede privada, como é que esses sistemas privados começam a querer entrar na educação pública. Então, isso não é de agora. Você vai começar a se entranhar durante ainda, e a gente tem que parar para pensar. 99, 2000, 2001, isso aí é o início do governo do PT. Então, realmente, como o Wallace falou, no governo passado, isso foi aplicado com uma certa rapidez. Mas isso não nasceu no governo passado. Isso aí você coloca coisa de 10 anos, 15 anos no mínimo. Só que as pessoas às vezes esquecem, realmente, como o Wallace falou, essa revogação ela vai passar muito mais hoje por uma questão política do que uma questão educacional mesmo. Obrigado, Rodrigo. De fato, a não discussão é intencional. Professora Regina. Eu não... boa noite, né? Eu nem ia pensar aqui em fazer alguma colocação de cunho político, né? Porque eu estava com tanta vontade de conhecer, em linhas gerais, como o Wallace colocou, essa noção, né, da reforma do ensino médio, desse novo ensino médio. Aí eu recebi todas essas informações e agora o Rodrigo também colocando como se fosse na prática. Então, a gente recebe as informações e já tem uma espécie... Dá para a gente fazer uma análise como isso está na prática. Então, é tão desesperador e, ao mesmo tempo, vocês já colocaram num segundo momento, né, que é um assunto muito antigo. Claro, isso não é de agora. Foi até colocado agora pelo Rodrigo que os professores se esquivaram dessa discussão. Então, agora, nós estamos no momento do desespero mesmo, né, da correria, até por mesmo que já foi colocado também pelo Wallace a questão da dependência dessa discussão no Congresso. Então, diante desse cenário,
as minhas questões são muito pontuais, né? Então, em algum momento foi discutido todas essas questões eu achei novo para mim o projeto de vida, mas, pelo visto, ele não é novo, né? E tinha algumas escolas que já tinham um projeto de vida. Ao mesmo tempo, que eu achei super esquisito, acho que a palavra é esquisito, é não ter, vocês falam sempre de sistema, está no sistema, apareceu no sistema para a gente assim, e não ter nesse sistema as emendas das disciplinas. Aí você sente um cheiro assim de autonomia, né, para a implantação, mas ao mesmo tempo não tiveram tempo, né, as pessoas do sistema não tiveram tempo de elaborar essas emendas, né? O que essa disciplina faz? Quer dizer, eu falando na linguagem de disciplina, porque vocês já venderam aqui que até essas nomenclaturas foram assim modificadas no sentido de serem atualizadas, né? E essa atualização ela é desesperadora, porque eu fico pensando assim, hoje foi trazido aqui o exemplo de um espaço educacional, mas que tem no Brasil inúmeros, né? E como é que está... o MEC deve estar desesperado em saber que várias escolas, algumas já implementaram, outras implementaram em uma parte ou um percentual. Deve estar uma loucura esse cenário educacional nacional. Então, vejo aqui que revogar não é bem a palavra, mas seria parar as máquinas e ver o que pode, o que não pode, mas que, infelizmente, já chegamos aqui à conclusão de que vai ser um momento mesmo político, entendo. Eu até concordo com vocês. Mas, caramba, entrei aqui em parafuso em ver como o Rodrigo colocou muito bem, como porque é na prática, né? Foi ótimo o Wallace ter falado primeiro e depois o Rodrigo, para a gente poder consertar as nossas cabeças. Eu, particularmente, como uma novidade total de como eu estava curiosíssima para saber sobre isso, né, desse novo ensino médio. Como é que seriam essas eletivas e como é que é feito essa adequação dos professores, levando em consideração o perfil. Isso, Rodrigo, isso é só no teu ambiente, vou dizer assim, ambiente educacional, porque com várias outras escolas não deve ter acontecido isso. Nossa, levando em consideração o perfil do professor, deve ter sido uma loucura. Então, enquanto vocês estavam falando, o Wallace e depois o Rodrigo, eu fiquei tentando imaginar, não o que vocês estão imaginando agora, nossa, como é que vai ser, eu fico imaginando o cotidiano, porque amanhã vocês vão voltar para as aulas, o Jean vai continuar assim, é como se a gente tirasse isso da cabeça, isso não faz parte do meu cotidiano. Mas aí o Jean já vai ficar pensando assim, não, faz parte, a gente vai ter que discutir isso em sala de aula, né? E o Rodrigo vai voltar para a aula dele e nós vamos ficar esperando o que vai acontecer. Então, eu tenho duas questões. Eu vejo que é impossível, na prática, o que vocês estão fazendo, Rodrigo. Impossível no sentido assim de onde é que vai parar isso, né? É claro que os professores estão se matando, as linhas eu vou chamar de linhas de pesquisa, mas o perfil, a formação da pessoa, vocês estão adequando e tal. Mas eu vejo que agora está mais claro que essas escolas, né, o ensino médio, o novo ensino médio, ele leva em consideração o empreendedorismo. O que o aluno... É claro que o ensino médio tem que ter uma preocupação do que o aluno vai fazer quando ele concluir o ensino médio, é óbvio. Né? Mas agora, com esse novo ensino médio, é uma coisa muito mais assustadora, de que criar estratégias para que esses alunos, né, a clientela desse ensino, consiga sobreviver até por meio porque a gente sabe o que está por trás do empreendedorismo. Vocês mesmo colocaram tão bem. Então, aí está o meu desespero. Eu sou aluna do ensino médio, estou fazendo o quê? É o terceiro ano, né? Estou concluindo.
e vou, no ano que vem, 2024, eu vou pensar, o que eu vou fazer? Eu vou para a universidade, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu estou fazendo esse terceiro ano, no meio dessa confusão, é uma confusão atrás da outra, a implementação, as adequações, e também o que eu vou fazer quando acabar esse ensino médio. E mais, sem falar da discussão, da confusão com os professores, né? Que claro que vocês estão preocupados, óbvio que vocês estão preocupados com isso, mas eu estou me colocando no lugar do aluno, né? Esse desespero que ele está, de que existe esse discurso de que pode escolher. Vocês explicaram muito bem que, gente, que escolha é essa? As escolhas que vocês colocaram aqui, que escolhas que o aluno pode fazer, né? Então, como é que vai ser para o aluno do terceiro ano? O que vocês estão falando para o aluno, vocês professores do ensino médio, né? O que vocês estão falando para esses alunos? Porque eu fiquei aqui em desespero me colocando no lugar deles, porque isso é um problema de hoje. Independe do Congresso, independe se vai revogar, se não vai revogar, né? Aqui no nosso grupo a gente discute muito o Enem, sabe? Muito, assim, que de uma maneira até negativa, assim, que droga, como é que a gente vai ter que se adaptar ao Enem, que coisa... E no caso de vocês têm que pensar nisso, né? Porque, é claro, os pais colocam os alunos pensando, fazem uma cobrança também, de alguns momentos absurdos, mas como é que vocês estão falando com os alunos, né? Por que eu estou perguntando isso? É porque, na época, em 2021, depois que o período Bolsonaro entrou, a dificuldade de você falar com os alunos de mestrado e doutorado, falar assim, continua estudando, para quê? Não sei. Quando acabar essa gestão e se mudar, vai acontecer alguma coisa. Eu inventava, entendeu? Para os orientandos. Como é que vocês estão falando com esses alunos? Qual é a estratégia? Não é possível que o aluno não esteja preocupado com isso. Às vezes o aluno não consegue nem expressar isso. Mas qual é a mágica que vocês estão fazendo? É uma pergunta desesperadora da atuação, do momento, entendeu? É isso. Obrigado, Regina. Tentando seguir a sequência das falas, Wallace. Eu estou numa luta, a luz acabou e voltou umas 3 vezes aqui. Eu entrei pelo celular, tá escuro, nada, pode vir a luz, né? E é raro acontecer isso aqui. Eu vou pegar essa questão final da Regina. Obrigado, né, Regina, pelos comentários. Sabe que eu tenho um projeto de extensão na UERJ e a gente vai a algumas escolas estaduais e também a pré-vestibulares comunitários falar sobre a UERJ, sobre o vestibular da UERJ, sobre a importância de pensar na universidade como projeto de futuro para a vida, porque efetivamente a gente sabe que o ensino superior ele pode dar maiores ganhos, uma visão de mundo maior, um melhor emprego, mais qualificado, enfim. A gente, muito honestamente, eu tento não falar dessas dificuldades, porque eu estou ali, não é que eu estou vendendo uma ilusão, não é isso, mas eu estou tentando levar uma visão de futuro. E eu também, às vezes, penso que, por mais difícil que sejam os contextos, eles passam, como se fosse uma espiral, né? Então, até mesmo você disse, e eu tenho uma porção de amigos no mestrado, doutorado, que viviam essa realidade. Tem colegas que já estavam no segundo pós-doutorado, né, um particularmente, em busca de uma oportunidade, de um concurso, enfim. Então, eu acho que oscila, eu acho que vai de acordo com o momento. Então, tem momentos difíceis e tem momentos que as luzes, né, a luz volta e tudo mais. E acho que para os nossos estudantes a mesma coisa, é tentar passar uma visão de apoio futuro. Pelo menos eu tento fazer isso quando eu falo de Enem. Agora, efetivamente, os estudantes que hoje estão no ensino médio, ali no segundo ano, terceiro ano, passando por essa reforma, vão ter muito poucas condições de enfrentar uma prova como essa. Sem falar que, o Enem, da forma como foi pensada dentro do ensino médio, ele não pode existir, não vai existir. Sabe por quê? A gente tem essa flexibilidade do ensino médio, ele deixou muito aberto. Então, você viu, são mais de 1.500 disciplinas diferentes. Então, pense comigo, como é que seria esse segundo dia do Enem, baseado em itinerários formativos? Itinerário formativo de ciências humanas. Mas se cada estado, se cada rede, se cada colégio particular está fazendo de uma forma,
Se dentro de um itinerário chamado Ciências Humanas, cada lugar está trabalhando de um jeito, como é que tu vai fazer uma prova igualitária para o Brasil inteiro? Assim, não existe, não vai acontecer dessa forma, né? Então, foi suspenso. Agora, como vai ser, a gente não tem como saber. Depende aí, enfim, muito enfrentamento, muita luta. Eu acho, assim, se eu pudesse, né, ter bola de cristal, eu apostaria mais no que vai haver uma revogação. Não vai voltar para o anterior, mas vai ter uma discussão bastante avançada. Agora, tem uma coisa que eu acho que vai continuar, que é a ideia de interdisciplinaridade. Eu acho que pode ser que haja um meio termo entre conteúdo das disciplinas e interdisciplinaridade, porque isso é uma coisa já muito antiga. O vestibular da UERJ é assim, o Enem trabalha assim, enfim, a Base Nacional Comum Curricular. Aí tem outro debate interessante. E a Base Nacional Comum Curricular revoga junto? Faz uma quarta versão? Esse é um ponto interessante, porque a terceira versão modificou muita coisa das versões anteriores, né? Assim, é muita coisa em aberto. Esse é um ponto importante. Agora, enquanto a gente está na turbulência, eu particularmente prefiro passar esperança. Muito honestamente. Fala, Rodrigo. Então, professora Regina, são duas questões. A primeira questão é que o que seria o ideal, o que seria... E assim, por ser eu que faço o horário da escola, eu fico muito angustiado, porque eu acho que a pior coisa que pode ter para um professor é ele receber aquela ligação, aquela mensagem do WhatsApp assim, vem aqui pegar o que você está com excedente está com sobra de tempo de aula para você procurar outra escola. Eu acho que esse é o maior medo de um professor da rede estadual esse, ele saber que ele sobrou na escola. Então, como eu procuro fazer de uma forma a manter todo mundo dentro da unidade escolar, eu já estou preocupado com o horário do ano que vem. E como eu falei, eu só vou saber qual vai ser a grade no final do ano, porque quando aparece no sistema, para eu colocar o professor, que na verdade o sistema seria montar a grade de horário, eu tenho que colocar a matrícula do professor na disciplina para ele poder ficar composto a grade de horário dele. O ideal, aí eu vou falar do que seria o ideal. Minha escola, por exemplo, hoje ela tem 6 turmas de primeiro ano. É uma escola muito grande para a rede. Até que eu falei que é a maior escola de empreendedorismo do estado. O que seria o ideal? A gente sabe que não vai funcionar assim. O ideal seria que são 6 turmas, cada uma dessas turmas oferecesse um itinerário formativo. Uma turma, 1001, oferece o itinerário de ciências humanas, a 1002 de ciências da biologia, a 1003 da matemática, a 1004 da área de linguagens. Quando o aluno se matricular, de acordo com o que ele pretenderia fazer no ensino superior, ele vai ser colocado numa dessas turmas. Só que para uma escola grande, isso poderia funcionar. Mas a gente sabe que existem escolas que só tem uma turma. Então, qual é o itinerário que eu vou oferecer para esse aluno? Ele vai fazer o itinerário de linguagens e, na verdade, ele quer fazer arquitetura? Ele vai fazer o itinerário de ciências humanas e o cara quer fazer engenharia? Então, para uma escola muito grande, há uma possibilidade disso ser feito. É uma solução no campo das ideias. Mas, na prática, escolas pequenas, e a gente sabe que existem escolas na rede estadual que são casas. É uma casa alugada onde você tem uma sala de aula que seria um quarto, outra sala que seria outro quarto. São casas alugadas pela rede estadual que oferecem ali uma unidade escolar. Então, a gente sabe que isso na prática não vai funcionar. Como eu conversei com o grupo de pesquisa do Wallace, na minha escola, que como a senhora falou, é uma unidade escolar, a gente, às vezes, tenta burlar o sistema. Eu acho que para sobreviver, às vezes, tem que tentar burlar o sistema. E eu já conversei com a minha equipe pedagógica, né, com a minha diretora adjunta, orientadora educacional, os 2 coordenadores pedagógicos. Eu falei assim, eu tenho uma estratégia para a gente tentar solucionar isso. Meu aluno, ano que vem, ele vai ter 6 tempos de projeto de intervenção e pesquisa. Eu falei assim, para que ele tem 6 tempos de projeto de intervenção e pesquisa? Uma matéria que não tem nota, uma matéria que apenas tem frequência. Falei assim, qual seria a solução para nós? 6 tempos de intervenção e pesquisa? Ok. Um professor da área de ciências humanas vai dar essa disciplina. Ele vai dar 2 tempos de história, 2 tempos de filosofia, 2 tempos de geografia. Ou seja,
Se a gente não consegue ter essas disciplinas no terceiro ano, a gente vai tentar fazer essas disciplinas entrarem no terceiro ano burlando o sistema. Ah, Rodrigo, mas como é que o professor vai poder fazer isso? Ele pode tentar trabalhar com os componentes dessas disciplinas articulando com um projeto de pesquisa. Como que a gente vai fazer isso? Não sei, mas hoje eu acho que é a única solução plausível para a gente tentar não deixar o aluno sem esses componentes curriculares na terceira série. Ano passado, a primeira turma do novo ensino médio não sentiu isso. Esse ano eles começaram a questionar. Ué, mas por que eu não tenho filosofia esse ano? Ué, mas por que eu não tenho inglês? Por que eu não tenho educação física? Quando eles começam a conversar com os professores, o professor fala assim, ó, ano que vem você não vai ter mais história não. Eles assim, ué, eu não vou ter mais história no terceiro ano, como é que eu vou fazer o Enem? Agora a ficha para eles começou a cair. Ano passado era novidade, saiu do ensino fundamental, saiu de uma pandemia, está entrando no ensino médio pós-pandemia. Muitos desses alunos passaram 2 anos sendo aprovados automaticamente. Ano passado, que eles voltaram à realidade de fazer prova, de serem avaliados, vários instrumentos de avaliação. Então, para eles, ano passado, tudo era novidade. A ficha começou realmente a cair agora, de que eles vão fazer 3 anos de ensino médio e não vão ter os mesmos componentes curriculares do aluno da rede privada. Somando-se a isso, que a gente nem abriu aqui para discussão, é a questão do livro didático. Dependendo do itinerário formativo, se o itinerário formativo era de linguagens, todos os outros componentes curriculares vão ter que dialogar com linguagens. Por exemplo, nós recebemos ano passado, de todas as editoras, tem uma sala de aula somente com livro recebido de editoras. Quando a escola oferece o itinerário da área da natureza, a matéria de história, os componentes curriculares de história, tem que dialogar com matemática. Então, a gente não tem autonomia. Tudo que a gente vai trabalhar com história tem que estar dialogando com matemática. Aí vem o livro, área da matemática com história. Você tem que seguir o livro dialogando matemática com história se o itinerário formativo for de matemática. Ou seja, até a questão do livro didático está influenciando também como que esses componentes vão ser trabalhados na escola. E aí a gente não entrou no campo da discussão do livro didático, que uma vez recebido o livro didático tem que ser utilizado, por ser uma verba federal. Se a escola não utilizar o livro didático, a escola pode sofrer uma penalização com visita da Secretaria de Educação. A gente não está nem entrando nesse mérito do livro didático, mas também é uma questão que é preocupante. Como articular esses componentes com o livro didático que já vem pronto, da editora. Agradeço, Rodrigo, agradeço ao Wallace. Não tendo mais perguntas, eu encerraria a reunião, até pelo andar da hora. Novamente, agradecer aos dois, agradecer profundamente pelo carinho, pela atenção, pela aula que nos deram, pelas perspectivas sobre o novo ensino médio, as perspectivas, como a Regina destacou bem, perspectivas mais teóricas, avaliando o processo histórico, o processo de construção, o processo de representação na mídia também, na cultura, como foi citado aí o Bourdieu. Não entrarei no mérito da história da matemática, que é a área querida de alguns aqui, em particular a minha, mas, de fato, agradecer também ao professor Rodrigo, que de novo, para mim, foi muito importante ouvi-los de diversos fatores, mas um fator em especial que o professor Wallace nos disse no início. Eu estou num lugar muito específico, muito especial, e a Regina também nos lembrou isso no final, ao falar da fala do professor Rodrigo. Mas eu fico pensando que você teve aí um trabalho de organização, você conseguia ter recursos humanos para conseguir adaptar, e uma escola Piauí, uma escola no norte de Minas, em que esses recursos... Aqui, exatamente, Extremóis, dona Regina, aqui, exatamente, no Rio Grande do Norte, onde você não terá acesso a recursos, livros didáticos, recursos humanos, impressoras 3D, enfim, pessoas que saibam trabalhar com isso. Então, de novo, para mim, em particular, pessoalmente, muito importante ouvir as duas perspectivas, as duas falas, e agradeço profundamente, e é isso. Boa noite a todos e até a próxima. A Vivian agradece, outros agradecimentos a vocês, e eu já me perdi aqui, que muitas mensagens de agradecimento aos dois, ao professor Rodrigo e ao Wallace. Então, sintam-se abraçados, queridos e agraciados. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Tchau. Obrigado, Jean, e a todos.
Foi bom demais, gente. Foi bom demais. Obrigada. Tem que ter um segundo tempo. A gente precisa de um segundo tempo. A gente novas abordagens. Precisamos, sim. Bota aí, Jean. Precisaremos. Porque esses alunos que estão aqui, eles devem estar formigando a cabeça. E depois eles vão querer um momento para poder tirar as dúvidas deles. Com certeza. Pensem nisso. Não, estamos pensando. Na verdade, tínhamos a vida, sabe que ela é como aquele caminhão, né? Que vem num túnel e passa por cima de você, né? Tínhamos algumas situações pensadas, mas, enfim, a vida nos veio. E aí, na semana que vem, já tem um colóquio interno aqui dos licenciandos, que eles vão apresentar no evento da UERJ. Então, enfim, a vida acontece, mas certamente teremos novos contatos, novas conversas com o professor Wallace, com o professor Rodrigo, convidadíssimos e outros professores também. Tá? Então, estou só encerrando aqui, pelo amor de Deus. Já podemos continuar, tá? Já tem a gravação. Tchau, obrigada. Eu que agradeço a todos vocês.